Oi, eu aqui de novo. E antes que pergunte, isso é só um exercício mental. Uma bolinha de metal em cima de uma base de metal. Eu nem sei que metal é esse aqui. Esse aqui deve ser alumínio ou aço, sei lá. Eu só arranquei de uma lanterna. E antes que você ache que eu tô louco, isso aqui é só um exercício mental mesmo, porque eu sei que nem eu tenho como gerar um campo eletromagnético enorme o suficiente para manipular isso. E eu também sei que não tenho poderes mentais advindos do além. Mas assim, é só para me distrair. E aliás, eu só tava pensando umas coisas aqui e queria desabafar, já que ninguém vai ver esse vídeo. Então, eu vou tentar resumir de forma simples. A gente, tipo, fica nessa de... A gente, como sociedade, fica nessa de capitalismo bom, isso, capitalismo, isso, liberalismo. Eu não sou entendedor dessas terminologias. O que eu entendi do liberalismo é que é basicamente um conto de fadas para as pessoas acreditarem que tem uma chance de prevalecer sobre outras. E assim, é bem conto de fadas para mim. Não faz muito sentido o, o conto da carochinha da meritocracia, que é só você se esforçar o suficiente que você vai ter um resultado enorme, superior a todo mundo. É balela. Se fosse assim, o pessoal que estudava comigo numa escola particular ainda, particular, ou que estuda numa escola, tipo, eu estudava numa particular, mas não era particular, sabe? Era um passo para escola pública. A diferença é que tinha professor todo dia, quase. Quase porque sempre acontecia, um professor sumia, adoecia, e tinha greve, aí o professor não queria dar aula. Aconteceu várias vezes. Mas assim, meritocracia eu nunca vi funcionar. Nunca. Só para filho de empresa. De funcionário de empresa. Isso eu vi. Alguém indica lá dentro, aí ele já começa num cargo maior que o estagiário. Se ele começa de estagiário, ele tem vantagens em relação a outros estagiários. E depois ele sobe muito rápido, sabe? Quando tem um cargo disponível. Isso eu vi acontecer. Não é nem por ter trabalhado, é que eu vi acontecer com pessoas que eu conheci na minha vida. Que eu nem falo mais. Isso é a meritocracia, na realidade. É muita inocência acreditar que você está se esforçando sem ninguém ver. Você está se esforçando mais que os outros. Acorde às 5 da manhã e estude até morrer aos 30 anos. Vai funcionar. Você vai morrer aos 30 anos e o cara que só nasceu numa família de uma classe superior vai ocupar o seu cargo uma semana depois e depois vai sumir para outro 2 semanas depois. Se ele der sorte de mais alguém ter que se aposentar. Essa é a meta do liberalismo para mim. Porque assim, eu vi o governo Lula bem pouco. Mas eu lembro de que estava se tentando garantir emprego, direitos, e não essa besteira de que veio agora com Temer. Porque a Dilma, ela não fez um plano PT.
que eu lembro. Eu lembro que na época que ela estava no poder, ela não seguiu nenhum modelo comunista, como todo mundo fala por aí. Principalmente Bolsonaro. Eu lembro disso. Eu não aprovava o que ela estava aprovando lá com o Senado, com a Câmara. Mas eu era jovem. Era bem jovem na época. E assim, eu não vi ela fazendo plano comunista. Na verdade, eu vi ela aprovando coisas que eu vejo em pessoas do chamado Centrão, ou do próprio pessoal meio, como é o nome? Conservador. Não se teve muita coisa boa. Eu lembro que eu tinha amigos que estavam fazendo curso, etc., no IFPE. E eu tinha relatos de outras pessoas que eu conheci por aí, até na internet. E eles sempre falavam que vivia tendo corte de gastos, não se aprovava, como é o nome, recursos, aí era mais um ano postergando. E assim, mas o salário subiu, até o governo Lula e Dilma. Aí o Temer, ele só fez seguir o barco. O que a Dilma estava fazendo, o que ela não quis ceder, ele cedeu. Aí no ano seguinte, que o Temer saiu, veio o Bolsonaro. Ele foi mais liberal, entre aspas. Mas não deu certo, né? Porque mais que dobrou o desemprego. Não só isso, agora o poder de compra é a metade, se duvidar. Que não tá dando para comer carne, não tá dando para comprar utensílio de higiene básica, se barrou um projeto que eu considero que seria essencial. Porque assim, saúde, alimentação, água, até utensílios que, por exemplo, camisinha, utensílio não, material de uso para necessidade básica para mulher, sabe? Aquele material de higiene básica, sabe? Foi barrado. Um projeto que ia dar de graça para as pessoas, para mulheres, para pessoas que menstruam. Ia ser dado de graça porque não se tem como pagar hoje em dia. A pessoa, mulheres, pessoas que menstruam hoje em dia, tem que decidir entre comprar um material desse de higiene básica ou comer. Então, parabéns ao liberalismo. É só uma teoria boba de conto de fadas que nunca funcionou, que acredita na miraculosidade de uma iniciativa privada. Veja bem, uma iniciativa privada tomar as rédeas da situação e fazer o que o Estado não faz. Assim, os exemplos não são poucos não. Rede de água, de energia que quando é privada, o preço vai lá em cima e a qualidade continua a mesma quando não piora. Eu não vou citar nome de empresas porque eu não quero ser processado se por algum acaso esse vídeo for visto por alguma empresa por causa do bot do YouTube. Mas até agora eu só vi piorar. Bolsonaro, com essa meta liberal, aprovou uma reforma trabalhista que não funcionou de nada, precarizou para todo mundo e agora está todo mundo ganhando menos, podendo pagar menos porque o valor do salário diminuiu, os preços das coisas aumentaram e que se exploda. Ele continua no poder, mas todo mundo sabe os motivos quais. E se não sabe, atenção. É só porque ele é útil, estando lá. Pra que a elite vai tirar um cara que pode servir de chacota
e ainda tem um apoio maciço de pessoas radicais da base armada do país, que são os militares e a polícia militar, né? É bem útil ter ele lá. Ele só fica de chacota, os grupos militares, paramilitares ficam de boa, e é isso. Eu não acredito em meritocracia, primeiro porque não funciona em lugar nenhum do mundo. Pelo menos nunca vai funcionar no modelo capitalista, que é um modelo que prevê a sociopatia. Basicamente isso. O modelo capitalista prevê lucro máximo e baixo custo para você se sobressair. E é assim que os Estados Unidos têm a pior legislação trabalhista, não tem saúde pública e não tem, quase não tem direito nenhum trabalhista, porque se eles não assegurarem isso, não funciona. Tem que ter um saláriozinho mínimo lá para funcionar. De resto, você tá lascado. Férias, se você parar de trabalhar, você não recebe mais nada. Muito bom. Mas o modelo capitalismo, tá? Tipo, eu não sou comunista, não acredito que vai funcionar porque é muito utópico. Nem socialista. Mas isso não deveria impedir de acontecer uma mudança gradual para um modelo que preveja que as pessoas adoecem, que elas têm necessidade de lazer, que elas não têm que ficar trabalhando por 12 horas seguidas ou dias inteiros sem comer, sem poder ir ao banheiro, que é o que já acontece no modelo capitalista para baixar o custo. Uber, essas coisas, sabe? A uberização em uma empresa tal aí, não dá para falar que o funcionário só tem 15 minutos para comer, ir ao banheiro e, sei lá, respirar. Porque não tem lazer nesse meio tempo. Eu acho que nenhum trabalho tem. E é meio que uma necessidade. Que proíbe até a interação entre o funcionário, porque o tempo de trabalho perdido assim é meio que custo para a empresa. Custo não, eles deixam de receber dinheiro. Porque, assim, quando eles vendem um produto, eles preveem o preço que ele se dá é por meio do valor que se tem para produzir e para vender. Matéria-prima, produzir e o valor da venda, que é definido após esses dois processos. Então, eles colocam nesses custos o valor da matéria-prima e o trabalho realizado, um valor. E depois, sobre esse valor, determinam o valor que vai ser vendido. E quando sai para ser vendido por um varejo, loja, é outro valor já por cima. Porque já tem contado imposto e se desconta outro imposto, mais o valor acima que o varejista, sei lá, o lojista vai querer colocar. Que é o que está acontecendo no Brasil com placa de vídeo. Tem placa de vídeo saindo a R$ 200, mas o preço que quando chega no varejo, nas grandes lojas, é 900. Assim, por baixo. Valor mais baixo, tá 900. Uma coisa que saiu valendo 200, vai para 900. É um exagero. Modelo capitalista. Máximos lucros, menores custos. Sendo que já se tem tecnologia para fazer isso a baixo custo. E o funcionário paga com que preço? Porque o trabalho dele está valendo centavos. Mas, quando se conta o valor do trabalho para vender o produto, ele vai para cifras maiores. Passa de centavos para dólares ou para reais, ou inteiro. Então, assim, não funciona. É um sistema que se prevê assim, ele prevalece quem vai se aproveitar dos outros.
E quem vai conseguir se sobressair naturalmente com a vantagem, sei lá, de ter nascido na família certa. Ah, nasci numa família de classe alta e que tem uma empresa. Pronto. Esse cara não vai precisar ter um mínimo esforço. Ele vai, entre aspas, ter logo cedo um background para se sobressair e ele vai comandar quem vai subir. Porque o pai dele não vai deixar ele ser um estagiário em outra empresa quando ele pode trabalhar para o pai dele e depois, quando o pai dele morrer, ele ser o CEO de cara. Assim, acontece bastante. É só parar pra ouvir. E o modelo capitalista não liga para se você tem estudo. Ele é bem classicista. A sociedade é bem dividida em classe. Quanto menor a classe, menos estudo. E quanto menor a classe, o estudo tende a ser mais focado para formar certos tipos de cidadão. Vai ser o trabalhador mão de obra barata, o técnicozinho que vai trabalhar para a empresa tal, suscetível a diversos tipos de chantagens porque não tem um salário adequado. Então ele vai fazer uma vistoria meia boca. Ele vai se sentir obrigado a fazer isso para receber um dinheiro a mais porque ele não tem como alimentar a família ou se alimentar. E é assim, quem pensa nesses empregos de tecnologia, depois que você programou tudo com sua equipe, o que vai ter que fazer depois? Pequenas atualizações? Aí vai ficar uma pequena equipe, que é o que acontece em empresas de jogo, que é o que acontece em empresas multinacionais. Depois que termina o projeto, o que se tem é uma continuidade só com um pequeno custo. Se mantém uma diretoria para administrar e só. E os técnicos de baixo custo para gerenciar. Quando necessário, um pequeno projeto se inicia para atualizar a plataforma de... Plataforma eu estou chamando o modelo de negócio, juntando já que é tecnologia. Então vai ser baixo custo e uma grande demanda sendo atendida com tecnologia. E assim, não é de hoje que se vê a necessidade de um calço salarial, porque as pessoas não conseguem arranjar emprego há muito tempo. Há muito tempo. Tipo, acho que na época da industrialização, na Europa, já se pensava nisso, porque nem todo mundo conseguia trabalhar. Pessoas que ficavam doentes em decorrência do trabalho, fumaça, barulho, que não conseguiam mais realizar o trabalho, precisavam de um calço. E como não tinha, iam trabalhar sei lá com o quê. Quando trabalhavam e não morriam por aí. Então assim, é uma necessidade que já devia ter sido pensada se o modelo capitalismo funcionasse há mais de 100 anos. Mas ele não funciona. Ele prevê a necessidade de um vencedor e um perdedor. O vencedor fica com uma quantidade de recursos, de evolução tecnológica e social, e mesmo assim, dentro dessas sociedades, como é o caso dos Estados Unidos, eles são divididos em classes. A classe mais pobre dos Estados Unidos não vai ter os direitos. Assim, ela sempre vai perder direitos. E a classe mais rica sempre vai ficar mais rica e ter os direitos garantidos. Porque se você é pobre em qualquer um dos países mais capitalistas, tipo o Brasil, que tenta ser capitalista de todo jeito, mesmo sabendo que historicamente ele foi empurrado para esse caminho, mesmo não tendo uma ameaça comunista aqui, porque não havia, o fantasma comunista não é novo e nunca foi implantado, nem na URSS, porque não foi implantado. Eles estavam caminhando e não conseguiram
terminou. Eu acho que merecidamente, por suas falhas, eu não tenho dados históricos para ter certeza. Mas aqui não tinha um fantasma comunista. Foi necessário simplesmente por uma necessidade econômica de outro país empurrar o Brasil para uma ditadura. Ela se degringolou, acabando com a cultura do país, mantendo gente rica ainda rica. E foi isso. Aí, por um milagre, a ditadura cessou. Eles chegaram a um acordo milagroso. Os Estados Unidos foi embora, tinha ido embora, então se resolveu. Entre aspas, porque até hoje não se tem uma resolução histórica, não se julgou exatamente os criminosos, não foi dado devido a um museu, não é estimulado o estudo histórico. Então, né, meio que perda de tempo se manter num sistema que precisa destruir outras sociedades para sobreviver. Que assim, eu entendo que a globalização foi um processo necessário, porque não é que ela seja errada, ela não é. Ela é necessária para as sociedades humanas evoluírem e terem contato entre si, não se destruírem por motivo algum. Só que a globalização capitalista requer a destruição da cultura de outro país para prevalecer como produto a cultura do outro país. É só isso que o capitalismo faz. Ele tenta gerar o máximo de lucro com o mínimo recurso. Então, assim, moda visando, hoje em dia, visando lucro, é por conta disso. Ah, tem um pequeno nicho de gente gorda, de gente feia, de gente gay. Não porque o mercado viu uma necessidade de abarcar novas pessoas pela pluralidade dos povos ou pela pluralidade das etnias, etc, etc, etc. Não, é porque atingindo esses públicos, você consegue adquirir mais capital, bem mais capital, que antes não era atingido. Eu lembro que antes do 2010 não tinha tanto esse esforço. Depois, o que eu comecei a ouvir foi um boom, porque começou a se abarcar essas populações que não eram simplesmente brancas de olho azul e super magras. E, assim, um sistema perverso desse, que tudo é a base do lucro e tu sempre tem que ter um vencedor perdedor, não é muito diferente de um sistema que prevê que olho por olho e dente por dente. Porque de todo jeito, mesmo que eu abarque todo mundo, ele ainda precisa do conflito para todo mundo querer comprar algo e se destacar. É assim que o sistema capitalista funciona. E ele sempre quebra. Em 2008, quebrou de novo. Eu lembro do Lula falando que era só uma marolinha. E de uma marolinha se quebrou o país, entre aspas. O país não estava quebrado. Mas foi uma narrativa necessária para mudar o círculo de poder que estava na mão de um partido, eu acho que era do PT na época, era o maior partido. Mas eu também lembro que ao mesmo tempo as coisas não estavam tão piores quanto estão agora. Tem menos direitos, menos chance de trabalhar. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de achar um emprego. Fiquei desempregado por muito tempo. Em 2008 eu não podia trabalhar. Mas meu pai estava empregado. Minha mãe estava empregada. Foi assim, mudou-se
a balança do poder, demissão, diminuição de salário, diminuição de pessoal. Continuou do mesmo jeito que era antes. Não do mesmo, quer dizer, não continuou do mesmo jeito que era antes, piorou o que era antes. Assim, quando eu me formei, eu acho que foi em 2015, as coisas já estavam ruins, porque se eu não me engano, era a Dilma ainda. A Dilma, ao invés de fazer jogo político, ela se manteve a posição dela. Então derrubaram ela, porque ela não era uma figura útil para os grandes empresários. Ela não ia tirar direitos para poder maximizar lucros, não ia permitir diminuição de salário com base em gravidez, diminuição de salário com base em nada, sabe? Porque é isso que acontece hoje. Se você não aceita as condições que o patrão quer, você não recebe salário. Às vezes nem trabalha. Hoje em dia tá lotado de trabalho. Ah, porque o brasileiro hoje em dia não quer trabalhar. Não, é só que ele não quer trabalhar por um salário que não vai pagar nem ele a ida ao trabalho. Porque você passa 2 horas no mínimo para chegar no trabalho, um trabalho pesado, cansativo, e sair no máximo, assim, com sorte você sai de 8 horas, com sorte, depois de 8 horas de trabalho. Tem que pegar mais 2 horas para voltar, num trânsito infernal, que não funciona, porque a indústria automotiva de carros e motos precisa lucrar. A gente não tem um sistema ferroviário ainda. Num país que é continental, a gente não tem um sistema ferroviário. Não tem um sistema, sei lá, aproveitando o sistema pluvial do país, revitalizando rios, sabe? Se pouparia bem mais tempo e se teriam mais proveito dos recursos naturais do que simplesmente investir só em pista para automóvel de carros para no máximo 4 pessoas. O sistema público de transporte é uma piada, porque em quase todos os estados ele não é gerenciado pelo poder público, ele é gerenciado por empresas privadas que prestam serviço ao poder público. Então elas nunca primam pela necessidade de transporte de ar-condicionado, qualidade de transporte, pagar os funcionários bem, porque ela quer lucrar. Então ela precisa ir apagando o custo e aumentando o lucro. É por isso que você tem que pegar um ônibus com a capacidade de umas 30 pessoas, com sorte, e vem umas 70, 100 pessoas no mesmo ônibus, lotado. É por isso que você vai pegar um ônibus que não tem ar-condicionado num sol de 40 graus, abafado. É por isso que não tem mais ônibus minhocão. Porque é muito mais lucrativo ter transportes menores com um custo mais alto. E é por isso que a passagem tá 5 conto. Antes era 2 conto e pouco. A mais cara. 2 conto. Se for as ruas por 25 centavos. E hoje já tá se pagando 2 conto, 2,25, 2,70 a mais. E ninguém tá saindo na rua pra protestar. E o salário não aumentou grandes coisas desde então. Na verdade, ele perdeu o valor. E não, eu continuo dizendo, eu não sou comunista.
E eu não sei se aprova um sistema comunista, socialista, porque eu nunca vi funcionar. Até porque o sistema capitalista é um sistema predatório. Então, se ele vê um sistema que compete, pode competir de igual para igual, ele vai tentar destruir, como ele fez em todos os países que se aproximaram muito do socialismo, como foi o Brasil. Se implantou uma ditadura por causa do fantasma comunista que nem estava aqui. E morreu um bocado de gente por nada. A troco de nada. E assim, se mantém em certas narrativas porque o sistema precisa ser mantido funcionando. Se a sociedade fosse inteligente o suficiente para perceber certos fatores, educado o suficiente para saber quanto vale o próprio trabalho, quanto vale o esforço, educado o suficiente para poder fazer algo de qualidade e não somente trabalho braçal e fácil e de baixo custo, soubesse que esse baixo custo não é baixo de verdade, é só por necessidade de indústria, de lucro capitalista, o sistema não se mantia. Iam se ter muito mais conflitos e muito mais, não diria revoluções, mais protestos, derrubada de cargos, muitas, mas entre aspas, revoluções. Porque um povo educado é um povo que sabe o que está fazendo. E a elite não quer isso porque ela precisa se manter no topo. Ela precisa usufruir do direito dos outros. Nos Estados Unidos é assim. Se você vê as classes mais pobres, o mesmo direito que uma pessoa mais pobre num país capitalista como os Estados Unidos deveria poder exercer, ela não exerce porque ela não pode pagar um advogado. É o mesmo que acontece aqui no Brasil. Você não consegue pagar um advogado, você já perdeu a sua causa. Porque você vai pegar alguém que não tá nem aí para cuidar do seu caso quando isso ocorre julgamento. Porque como você não tem dinheiro, você não tem como bancar, você vai para o último da fila, sabe? Se você tem alguma doença, piorou. Sistema de saúde. O Brasil tem um sistema de saúde. Desde que esse sistema de saúde pública saiu, tem, por algum motivo aleatório, você fica se espelhando nos Estados Unidos, que é um país onde você, se você não tiver como pagar para tratar uma infecção, você morre. Eles te deixam para morrer e acabou. Você não vai ter remédio, não vai ter tratamento. Ah, mendigo nos Estados Unidos, sim, recebe tratamento. Recebe, mas eu não lembro, eu não sei se você lembra que há um tempo atrás o que mais acontecia era de terminava o tratamento, jogava a pessoa nua, sem roupa, sem comida no meio da rua e deixava para morrer. Acontece até hoje. E também vale lembrar que o sistema público do Brasil é sabotado porque não se aumenta salário para servidor público, nem do SUS, nem de Instituto Federal, de Detran, essas coisas. Porque se acha que menor lucro e maior proveito. Se quer baixo custo, mas não se quer qualidade. É por isso que não funciona. O sistema público de saúde não funciona principalmente porque sim, ele é sabotado. E se você chegar num local que tem o mínimo, já é sorte.
porque o governador, o prefeito, etc., ele não vai fazer nada porque isso mexe com a base dele. Quando ele quer melhorar alguma coisa, ali tem que se contratar uma empresa privada, mas o custo tem que ser lá embaixo, então a empresa privada vai adquirir os piores equipamentos, e aí de quem te disser algo ao contrário, recebe um processo. Isso também funciona para pavimentação de rua, esgoto, energia, sistema elétrico, que esse que é lucro máximo. Bem-vindo ao capitalismo. Então, não tem como você pedir algo melhor, sendo que você sabota quem está fazendo algo lá dentro para melhorar a situação. Eu não sei que sonho é esse bizarro que as pessoas reclamam tanto da utopia comunista, socialista, sei lá, e ao mesmo tempo vivem tentando viver uma utopia capitalista que prevê que elas vão ser privadas de direitos e vão ter que pagar para sobreviver. Não é nem viver, porque você não está vivendo. Você não tem o direito de usufruir da sua liberdade de poder caminhar ou poder ter diversão na sua vida. Então, porque isso é um regozijo. Isso não é um direito. É claro que é um direito. Sabe por quê? Porque sem o mínimo de diversão, a pessoa acaba se retirando desta vida. Ela não quer estar aqui. Ela termina torturada. Como se prevê que uma pessoa que nasce doente, com a mente doente, vai sobreviver num mundo que não liga para isso? Que não liga nem para ajudar ela quando ela não vai ter remédios para se tratar.